Alunos do 5º ano, como estão passando? Espero que todos estejam bem, com saúde, estudando bastante, assistindo às nossas aulas e aprendendo bastante em casa. Vamos ver o que nós temos para hoje? Meu nome é Marô, trago para vocês mais uma unidade da nossa apostila 3, a unidade 10. Essa unidade nós vamos ler bastante textos que são as fábulas de Êxopo. Vamos ver nossa rotina semanal de todos os dias. Estudar uma fábula de Êxopo. A professora vai fazer a leitura individual das páginas 33 a 37. Vocês deverão acompanhar a explicação da professora das páginas 33 a 39. Fazer as atividades, entender o texto, páginas 35 a 36, estudar a língua, páginas 38 a 39, ortografar páginas 39 e 40, e tarefas, páginas 42 e 43, exercícios de 1 a 4. A professora vai resolver muitas atividades com vocês durante a aula. Então é importante assistir, pausar o vídeo se necessário, voltar para ler os textos novamente. Isso é muito importante para entender os exercícios numa aula de língua portuguesa. Então vamos lá à nossa aula. Uma fábula de Êxopo. Fábulas, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nessa palavra e já escutaram muitas fábulas, já estudaram muitas fábulas durante o seu ano escolar. Tenho certeza que o seu professor já trabalhou bastante. E quando a gente for lendo tudo aqui, você vai relembrar isso. Então, fábulas são histórias muito antigas, que sobrevivem até hoje, porque tem como assunto os vícios e as virtudes dos homens de qualquer época. Vícios, mas o que são vícios e virtudes, professora? Vícios são os defeitos das pessoas, são as qualidades que não são boas. E virtudes são as qualidades boas, bondade, solidariedade, paciência, união, respeito. A imagem que vocês estão vendo ilustra uma fábula muito conhecida, escrita por Êxopo, considerado o maior fabulista de todos os tempos. Você consegue descobrir que fábula é? E saberia contar para os colegas? Então, olha aqui. E a gente olhando para essa imagem, a gente vê uma raposa, uma parreira, cachos de uva. Você consegue identificar essa fábula? Eu tenho certeza que você já conhece, que você já ouviu essa fábula. Mais para frente, nós vamos trabalhar com esse texto numa atividade. Combinado? Então, pense aí um pouquinho. Se quiser, pesquise, mas está bem fácil isso de você descobrir. Continuando. Vocês sabem o que é uma fábula? Então, vamos lá? E aí, ó, pense um pouquinho. Sabe o que é uma fábula? Tenho certeza que sim. Você vai lembrar, quando a professora ler para você passo a passo aqui, as características fundamentais das fábulas. Primeira, as personagens geralmente são animais que se comportam como seres humanos, com seus vícios, suas virtudes, falam, andam, fazem coisas igual ao ser humano. Segundo, os textos são concisos, curtos e resumidos. No final, sempre aparece a moral da história, que tem como objetivo transmitir ensinamento. E agora, ficou mais fácil? Deu para você lembrar que tipo de texto é esse? Eu tenho certeza que você já conhece vários textos desses, várias fábulas. Continuando a nossa aula. Observem a fábula, a imagem da fábula do início. Que fábula ela ilustra? E aí, você conseguiu descobrir? Quem chegou nesse título, a raposa e o cacho de uvas, acertou. Parabéns! Você lembra o que diz essa fábula? Então a professora vai ler para vocês. Uma raposa faminta, ao ver cachos de uva suspensos em uma parreira, quis pegá-los, mas não conseguiu. Então afastou-se dela, dizendo: estão verdes. Olha lá a nossa raposinha. Continuando. Assim também alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acusam as circunstâncias. Então, olha, texto, tá? Curto, conciso, pequeno,
é um animal, né, que tem atitudes de seres humanos, e no final a gente tem, então, a moral, que é o ensinamento da fábula. Continuando nós vamos ler agora a fábula O Velho e a Morte. Vocês vão ter que voltar na fábula anterior e ler várias vezes, depois a professora vai explicar para vocês. Agora nós vamos ler o texto O Velho e a Morte. Um dia, um velho, tendo cortado madeira, carregou-a nos ombros e pôs-se a andar por um longo caminho. Fatigado pela caminhada, depositou o fardo no chão e chamou a morte. Como esta parecesse perguntasse por que ele a chamava, o velho disse, para que levantes o fardo. A fábula mostra que todo homem é amante da vida, mesmo que ela seja miserável. Aqui a gente tem um pequeno texto da vida, da biografia de Êxopo. Não há dados precisos sobre Êxopo. Trata-se, contudo, de um renomado fabulista. Supõe-se que nasceu na Trácia, região da Grécia, no século VI a.C., portanto, há mais de 2.500 anos. Ele é considerado um dos mais famosos fabulistas da antiguidade, embora não tenha sido o inventor dessas histórias curtas. Muitas delas continuam sendo contadas e recontadas, pois nunca deixaram de provocar o interesse das pessoas. Acredita-se que o autor tenha morrido em Delfos no ano de 564 a.C. Então aqui a gente tem uma pintura dele. Você sabia? As fábulas, mentiras que revelam a verdade, são muito antigas mesmo. Antes que os gregos desenvolvessem sua própria escrita, elas eram contadas oralmente. Algumas devem ter vindo de povos ainda mais antigos que os gregos, dos egípcios, assírios, babilônios. Mas os gregos, que tinham a mania de querer ter um inventor para tudo, atribuíram a autoria das suas fábulas a Êxopo, o qual dizem ter sido um escravo da Trácia, que fica no norte da Grécia há cerca de 2.500 anos. Fábula vem do nome latino fábula, que significa apenas história, conto. Os gregos, porém, no início a chamavam de amos, que é um enigma, uma história com uma mensagem escondida, uma charada. As mais conhecidas são as fábulas que trazem animais como personagens. É que se acreditava que na Idade de Ouro todos os animais falavam a nossa língua, pensavam e sentiam como nós. Mas há também outras fábulas em que falam plantas, objetos e até gente. As fábulas eram criadas originalmente para zombar de inimigos ou para ensinar divertindo. Mais tarde foram reunidas em manuais usados por adultos que queriam saber falar e escrever bem, e por crianças na escola. A nossa coletânea mais antiga das chamadas fábulas de Êxopo é do século I ou II depois de Cristo. Foi provavelmente nessa época ou pouco antes que resolveram resumi-las por meio da tal moral da história. E aqui então a gente traz um pouquinho do que é esse texto, esse tipo de texto, esse gênero textual tanto usado nas nossas escolas. E é muito gostoso a gente estudar fábula, né? A gente aprende coisas novas, traz muitos ensinamentos para a nossa vida no dia a dia. Continuando, vamos entender o texto que a professora leu lá no início, a morte, o velho e a morte que ele chamou. Lembra disso? Se você precisar, volte lá no texto, ele é pequeno, leia novamente. Entender o texto. Questão 1. O velho, personagem da fábula, chamou a morte. Ele realmente desejava morrer? Justifique. E aí, pense um pouquinho. Será que ele queria morrer mesmo ao chamar a morte? Ou queria só descansar? O que você acha? Nós trouxemos aqui para vocês a resposta. Então, ele não desejava a morte, ele só estava apenas cansado. E aí você lê o resto da pergunta e pode escrever com as suas palavras. Questão 2. Qual é a finalidade da fábula O Velho e a Morte? Finalidade. Qual é a função? Para que serve? Qual é o ensinamento dessa fábula? O que a gente leu lá no finalzinho da moral? Lembra?
Será que ele queria a morte mesmo? A gente deve desejar a morte ou deve valorizar a nossa vida? Então vamos ver, ó, trouxemos para vocês. É mostrar que apesar do sofrimento, a vida deve ser valorizada. Você pode ler e escrever do jeito que você entendeu. Item 3, questão 3. O narrador dessa fábula participa dos acontecimentos narrados? Justifique. É ele que está contando a própria história dele ou é alguém que está contando essa história? Se é ele que está contando, ele participa, a história está sendo contada em primeira pessoa. Se é outra pessoa que conta, o narrador é outra pessoa, a gente diz que essa história é contada em terceira pessoa. Então vamos lá? Olha, o narrador não participa dos acontecimentos, porque ele não é personagem, então a narração é feita em terceira pessoa. Continuando. Exercício 4. Releia o trecho. Como esta aparecesse e perguntasse por que ele a chamava, o velho disse, para que levantes o fardo. Destaque os pronomes do trecho, identifique o termo a que cada um se refere. Vocês já estudaram pronome na aula passada. Aqui nós temos 3 pronomes nesse trecho. O esta, o ele e o a. Então vamos lá, ó. Esta, ele, a. Aí a professora já trouxe para vocês aqui a resposta. Ó, esta é um pronome demonstrativo que se refere à morte. O ele é um pronome pessoal que retoma o velho. E o a é também um pronome pessoal que se relaciona ao termo morte. Tá? Quando eu digo assim, como esta aparecesse, quem que apareceu? A morte. Porque ele a chamava. Ele quem? O velho. Quem que o velho chamava? A morte. Então, sempre que pedirem para vocês, ó, identifique o termo, que cada um se refere, é só vocês fazerem essas perguntinhas que vocês terão as respostas. Combinado? Item B. Justifique o uso das aspas nesse trecho. Então, aqui, olha, como esta aparecesse e perguntasse por que ela chamava, o velho disse, para que levantes o fardo. Por que ela foi usada aqui? Para aparecer a citação da fala do velho. Então, ó, as aspas marcam a citação da fala do velho. Continuando. Exercício 5. Releia a moral da história. Então, tá lá no finalzinho do texto. A fábula mostra que todo homem é amante da vida, mesmo que ela seja miserável. Como você entendeu essa moral? Que ensinamento ela trouxe a você? Então, é uma resposta pessoal. Você vai reler, tá? Volte lá novamente no texto, releia a fábula e explique com suas palavrinhas como que você entendeu a moral da história, o ensinamento dessa fábula. Item B. Cite o pronome que representa a totalidade dos homens e indique a que subclasse ele pertence. Vamos voltar lá no trecho, ó. Quando eu digo que todo homem é amante da vida, tem um pronome que vai indicar, que vai mostrar essa totalidade dos homens. Então, que pronome é esse? Que classe ele pertence? Vocês lembram disso? Que tipos de pronome a gente tem? Pessoal, indefinido, demonstrativo, né? Possessivo. Então, vamos lá? Ó, o pronome é todos e ele pertence à classe dos pronomes indefinidos. Por que indefinidos? Quando eu digo totalidade dos homens, eu não sei de quais homens eu estou falando. Por isso, indefinido. Item C. A que termo se refere o pronome ela? Vamos voltar lá, ó. A fábula mostra que todo homem é amante da vida, mesmo que ela seja miserável. Quem é miserável aqui nesse texto que eu estou falando? Vamos lá para o nosso exercício, ó. De quem que eu estou falando? A quem o termo se refere? O ela, de quem que é? Nós já trouxemos para vocês, ó. O pronome se refere à palavra vida. Exercício 6. Por que a vida do velho era miserável? Vocês vão ter que voltar lá, ler a historinha novamente. Por que ele era miserável? Olha, aqui já tem uma dica. Ele era idoso, estava muito cansado, tendo que trabalhar, carregar fardos pesados. Será que é isso?
Vamos ver? Olha lá, a vida do velho era miserável, porque mesmo idoso ele precisava realizar trabalhos pesados. Professora, a senhora está resolvendo bastante exercícios durante a aula, mas você não precisa fazer igual. Leia, compreenda, tire uma ideia e pode escrever com as suas palavras, da maneira que você entendeu. Combinado? Estudar a língua. Concordância entre o substantivo e as palavras ligadas a ele. As palavras podem ser indicadas no gênero feminino ou masculino. Observe. Masculino, um velho caminho, o fardo. Feminino, uma velha, a morte, a madeira. O singular e o plural indicam o número de elementos. Veja, um só singular, um velho, um caminho. Mais de um plural, dois velhos, muitos caminhos. Então, aqui, olha, gênero, feminino e masculino, número, tá? Singular e plural. Vamos continuar a nossa aula? Na fábula de Êxopo, lemos a frase: um dia, um velho, tendo cortado madeira, carregou-a nos ombros e pôs-se a andar por um longo caminho. A palavra caminho, aqui, é um substantivo. Junto dele há o artigo e o adjetivo longo. Todas essas palavras estão no masculino e no singular. Aí isso tem que acontecer sempre? Sempre, tá? O substantivo, ele vai ter que combinar, a gente chama isso de concordância nominal. Ele vai ter que concordar, vai ter que combinar com o artigo, com o adjetivo, com o pronome, sempre assim. Mas se em vez de caminho fosse empregada a palavra estrada, o artigo e o adjetivo também teriam de assumir o gênero feminino. Então, se no lugar da palavra caminho eu mudo, coloco a palavra estrada, tanto o artigo como o adjetivo longo terão que ir para o feminino. Vamos ver como que fica? Ó, um dia, um velho, tendo cortado madeira, carregou-a nos ombros e pôs-se a andar por uma longa estrada. Então, olha lá, ó. Masculino, um longo caminho. Feminino, uma longa estrada. Observe outra frase da fábula. Fatigado pela caminhada, depositou o fardo no chão e chamou a morte. Se o substantivo fardo estivesse no plural, o artigo que o acompanha também deveria estar no plural. Então, vamos ver como que fica isso. Ó, fatigado pela caminhada, depositou os fardos no chão e chamou a morte. Então, se o substantivo vai para o plural, o artigo tem que acompanhar, tem que ir para o plural também. As palavras que se referem ao substantivo assumem o mesmo gênero, masculino ou feminino, e número singular ou plural dele. A isso se dá o nome de concordância nominal. Artigos, adjetivos e pronomes devem concordar com o substantivo em gênero e número. Veja, feminino singular, artigo a, substantivo madeira. Se eu passo o substantivo para o plural, as madeiras. Perceberam? O artigo combina com o substantivo. Masculino singular, o homem. Se eu passo para o plural, os homens. Olha a concordância aí. Continuando, olha, então a professora trouxe para vocês aqui, tá? Se eu mudo o substantivo, eu tenho que mudar o artigo, o seu acompanhamento, quem está do lado dele. Continuando, ó, passamos para o plural, também vai para o plural. Continuando. Aqui agora nós temos substantivos e adjetivos. Então eu digo mulher fatigada. Mulher é feminino, está no singular, o adjetivo também. Se eu passo o substantivo para o plural, mulheres, então o adjetivo também vai para o plural, fatigadas. Homem, fatigado, então já passou, masculino, singular. E se eu passar esse substantivo para o plural, homens,
o adjetivo também vai para o plural. Fatigados. Agora vamos ver a combinância de pronome com substantivo. Esta fábula, feminino singular. Se eu passo fábulas para o plural, o pronome também vai para o plural. Estas. Eu tenho narrador, este narrador. Se eu passo substantivo para o plural, narradores, o pronome também vai para o plural. Estes. Vamos praticar um pouquinho agora o que nós aprendemos, o que nós lemos aqui? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É interessante fazer isso. Atividade 1. Leia um trecho do poema O Sapateiro, de Rosiana Murray. Sapatos de todos os tipos, empilhados, usados, manchados, na oficina do sapateiro. Quantas calçadas andaram esses sapatos, quantas festas, quantos rumos e, sobretudo, quantas encruzilhadas? O que vocês deverão fazer aqui? Reescreva os versos trocando o substantivo sapatos por botas. Para quem não lembra, versos são as linhas do poema. Então, olha, sapatos, no lugar de sapato, botas. Botas de todos os tipos. Ah, botas empilhados? Não, eu tenho que trocar. Empilhadas, usadas, manchadas. E nós trouxemos aqui para vocês, olha, é só vocês darem uma olhadinha e terminar de fazer. Capricha, hein? Número 2. Nas frases dessas placas não há concordância entre o substantivo e as palavras que ligam a ele. Reescreva as frases realizando essa concordância. Então vamos ler, ó. Ruas interditada. Desvio. O que está faltando combinar? Ruas é uma palavra, um substantivo no plural. Então, o adjetivo também, a próxima palavra também tem que estar no plural. Interditadas. Vendemos morangos fresco e verdura colhidas na hora. Morangos, plural. Então, o fresco também tem que estar no plural. Ou então, o substantivo morango tem que ir para o singular. Então, vamos lá, ó. A professora já trouxe para vocês. E verduras também, gente, ó, tá? Tem que combinar tudo certinho. Continuando. Leia o bilhete que a mãe de Paulinho escreveu. A professora vai ler o bilhete para vocês. Paulinho, vá à feira e compre esses produtos. Um abacaxi, uma maçã, um queijo, uma abóbora. Pega o dinheiro na minha bolsa. Beijos, mamãe. Reescreva a lista acrescentando um adjetivo para cada produto citado. Então, ó, são 4 produtos, abacaxi, maçã, queijo e abóbora. Você vai copiar esses produtos e colocar um adjetivo. O que é um adjetivo? A característica dele. O que ele pode ser? Um abacaxi grande, azedo, maduro, uma maçã verde, uma maçã argentina, um queijo. O queijo pode ser fresco, curado, parmesão, uma abóbora madura, uma abóbora palestina. Olha, nós já trouxemos aqui para vocês algumas ideias, mas pense aí em outras palavras. Vocês são bem criativos, tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Tenho certeza. Item B. Agora reescreva todo o bilhete, substituindo o número 1 pelo número 2 na lista alterada por você. E o substantivo bolsa por quarto. Então, vamos voltar aqui no bilhete. Olha, nós vamos reescrever esse bilhete usando esta lista. No lugar do número 1, nós vamos colocar 2. Então, vai ficar, ó, se eu coloquei 2, é mais de 1, é plural, 2 abacaxis pequenos. Tudo tem que ir para o plural. E no lugar de bolsa, nós vamos colocar quarto. Então, o que está na frente de bolsa vai mudar também. Então, vamos lá? Olha, nós já trouxemos aqui para vocês 2 abacaxis pequenos, 2 maçãs verdes, 2 queijos frescos, 2 abóboras japonesas e pegue o dinheiro no meu quarto. Troquei bolsa por quarto, então eu tenho que fazer as alterações aqui também. Ortografar. Leia as palavras a seguir. Então, a gente tem um grupo de palavras, algumas escritas com M, ó, algumas com N. Posso dar uma sugestão? Pinte as palavras com M de amarelo
e as palavras com N de azul. Vai ficar bem fácil de você fazer no próximo exercício. Organize-as nos quadros. Então, olha, palavras escritas com M num quadro, palavras escritas com N no outro quadro. E você vai observar bem o que a gente tem depois desse M aqui no quadro. Nós temos as consoantes B e P. Nesse outro quadro, nós temos o N. Que tipos de consoantes eu tenho depois do N nesse quadro? Tá fácil essa. Item B. Que regra ortográfica é preciso seguir para organizar corretamente as palavras? Por que aqui eu coloquei todas as palavras com M e por que aqui eu coloquei todas as palavras com N? Então, ó, usa-se o M antes das consoantes P e B. E eu uso o N antes das demais consoantes. Nós trouxemos essa regrinha para vocês. Guardem bem isso, tá bom? Nós vamos usar mais para frente num exercício de atividades complementares. E agora chegou a hora da nossa tarefa. Olhem, nós fizemos a maioria dos exercícios aqui, quase todos. Então tá fácil, agora ficou a tarefa para você fazer e enviar para o seu professor. Leia mais uma fábula de Êxopo, Os Viajantes e os Ursos. Então você vai ler, porque nós vamos precisar dessa fábula no exercício mais para frente, numa outra atividade. 2 amigos viajavam juntos pelo mesmo caminho quando um urso apareceu de repente. O homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu, e o outro, estando para ser apanhado, caiu no chão e fingiu-se de morto. Quando o urso aproximou dele o focinho e revirou de todos os lados, ele reteve a respiração, pois dizem que o urso não toca em nenhum animal morto. Depois que o urso se afastou, o homem que estava na árvore desceu e perguntou o que o urso lhe havia dito ao ouvido. E o outro disse: ele me aconselhou a não mais viajar daqui para frente com aqueles amigos que não ficam por perto na hora do perigo. Moral da história. A fábula mostra que as desgraças põem à prova os verdadeiros amigos. O que você vai fazer aqui? Escreva o significado que as palavras ou expressões destacadas têm no texto. A. Reter na frase. Ele reteve a respiração. Nós já trouxemos para vocês. Ó, é segurar. B. Pôr à prova que está na moral da fábula. Procure aí e responda essa questão. E número 2. De acordo com a moral da fábula, os viajantes e os ursos, quem são os verdadeiros amigos? Gente, leia de novo a moral. Leia de novo a fábula, que você vai entender direitinho o que está perguntando aqui, tá? Exercício 3. Releia o trecho da fábula O Viajante e os Ursos. O homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu. E o outro, estando para ser apanhado, caiu no chão, fingiu-se de morto. Quando o urso aproximou dele o focinho e o revirou de todos os lados, ele reteve a respiração. Identifique o termo a que estas palavras se referem. Então, nós temos aqui 4 palavras destacadas. Você vai ter que descobrir a quem ela está se referindo. A professora já trouxe o lá para vocês. Ó, o homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu. Onde ele se escondeu? Lembra que a gente explica, pede para vocês fazerem sempre essa perguntinha? Onde ele se escondeu? Numa árvore. Então, agora ficou fácil. Vocês vão fazer o item B, o C e o D. Exercício 4. Reescreva o trecho da fábula, substituindo a palavra homem por mulher e urso por onça. Faça as alterações se for necessária, tá? Terão que fazer várias alterações nesse trecho. Então, eu vou começar para vocês e vocês vão terminar. O homem que ia na frente subiu numa árvore e lá se escondeu. E o outro, estando para ser apanhado, caiu no chão e fingiu-se de morto. Então, vamos lá. No lugar de homem, mulher. A mulher que ia na frente subiu na árvore e lá se escondeu. E a outra, porque agora não são mais 2 homens, são 2 mulheres, estando para ser, apanhado, não é mais masculino, passou para o feminino. A apanhada caiu no chão e fingiu-se de morta. Vocês vão continuar, então, substituindo a palavra urso pela palavra onça. E nós já colocamos aqui, mas faça sozinho primeiro, depois só vai lá e confira. Combinado?
terminamos a nossa aula. Vocês deverão assistir a videoaula, pausar se necessário, ver a explicação novamente. Todos os exercícios praticamente foram feitos na aula, resolvidos na aula. Então, caprichem, façam direitinho, respondam com capricho para enviar para o seu professor. Todos os professores estão trabalhando e gostam de receber isso muito bem feito. A aula, gente, foi bem caprichada hoje, com bastante explicação, resposta, ficou pouco para vocês fazerem em casa. Então, termine aí com bastante carinho e envie para o seu professor. Um beijão para todos vocês e até a próxima aula.